A gente decidiu durante esse mês continuar com as reflexões, baseado no sermão que o Caetano pregou aqui há algumas semanas, o leão e o cordeiro, no texto de Apocalipse, capítulos 4 e 5. Então, durante esse mês de outubro, as nossas reflexões terão como guia essa temática do leão e do cordeiro. E eu quero ler 1 Coríntios 1, 18, o capítulo 2, versículo 5. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, mais uma vez nos reunimos aqui, te louvamos por esse tempo que já tivemos de cânticos, onde pudemos expressar, por meio dos cânticos, da melodia, da poesia, a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor, expressar aquilo que o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor fez por nós, e quão gratos somos, expressar a nossa esperança em Ti. Deus, nós pedimos que o Senhor, através da Tua palavra, venha nos orientar nessa manhã, venha nos confrontar com coisas que talvez precisam ser confrontadas em nossas vidas, nesse mundo tão difícil no qual nós vivemos. Venha nos edificar e nos consolar, e aumentar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando bem o contexto dessa temática do leão e do cordeiro, Apocalipse capítulo 5,
nós encontramos esta visão de João lá na ilha de Patmos e a visão dos livros que são abertos. E diante desses livros, na verdade, a visão do livro, e diante do livro a pergunta, quem é digno de abrir o livro? E João, então, ele olha e ele não encontra ninguém no céu, na terra, em lugar algum que possa abrir aquele livro, e ele chora diante disso. E então é dito a ele, não chore, João, porque tem alguém que pode abrir o livro. E esse alguém é o leão. O leão pode abrir o livro. O leão de Judá, a raiz, o ramo de Jessé, aquele que venceu e é digno, portanto, de abrir o livro. Então nós encontramos aí a imagem do leão, essa imagem que não é uma imagem joanina, não é uma imagem do texto de Apocalipse, mas que vem desde Gênesis. Esse leão de Judá nos remete à bênção que Jacó estava dando aos seus filhos quando ele os abençoa. E um dos seus filhos, Judá, é abençoado como sendo um leãozinho. E desse filho de Jacó, então, dessa tribo que se forma ali na nação, no povo de Israel, e que vai percorrer as fileiras da história, nascerá aquele que será, então, o Cristo. Por isso ele é chamado de filho de Judá, raiz de Jessé. Está passando pela sua linhagem real. Então, quando se fala do leão, está falando da sua realeza, está falando do seu aspecto divino, se nós falarmos de Jesus Cristo, do aspecto de Jesus como Deus, como Rei, como o Messias da parte de Deus. Então, ele é digno. Ele é digno de abrir. Ninguém, nenhum ser humano, ninguém pode abrir o livro a não ser ele, o leão. Mas o que eu acho incrível quando eu leio essa porção é o que vem depois. Porque diz que João olha para ver o leão e ele vê um cordeiro. Eis aí o leão. João olha e ele vê um cordeiro. E aí a gente encontra essa outra imagem do cordeiro, novamente, que não é uma imagem somente do texto de Apocalipse. Ela é uma imagem forte na literatura joanina, no entanto. Nós vamos nos lembrar principalmente do Evangelho de João, onde a imagem do cordeiro aparece de maneira muito presente e muito vívida. Quando João Batista está batizando e Jesus vem ter com ele nas águas, João revela isso. João revela que está ali o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Então a imagem do Cordeiro está presente na literatura joanina, mas ela não é uma imagem exclusiva de João e não é exclusiva do Novo Testamento. A gente vai encontrá-la novamente no Velho Testamento. A gente vai encontrar referências a ela, apontando para ela. Então, no leão e no cordeiro, na verdade, nós encontramos Jesus Cristo. Ele é o leão e ele é o cordeiro. E nessas duas imagens que são tão opostas quando nós pensamos no reino animal, porque nós estamos falando do leão, desse grande animal, conhecido como o rei das selvas, cujo rugido, somente o rugido já é algo que nos causa pavor. A presença dele é uma presença soberana dentre os animais, mas tem a figura do cordeiro, que é um animal que nos atrai por sua serenidade. É um animal que nós olhamos e nos transmite esse aspecto de humildade, ao mesmo tempo de fraqueza. Eu não sou, e acho que nenhum de nós aqui temos a experiência ou a convivência com animais assim, principalmente no campo e com ovelhas, mas todos nós já ouvimos e sabemos dessa característica da ovelha, que não resiste.
Diferente de outros animais, ela não resiste mesmo quando está sendo levada para o matadouro. Esse é o aspecto de humildade, de fraqueza. Então, em Cristo, nós encontramos esses dois lados, a divindade e a humanidade. Deus, Senhor e Rei, mas homem, servo, sofredor, humilde. E João vê isso na sua visão. João vê isso no céu. E é esta a imagem que nós deveríamos ter diante de nós quando pensamos em Cristo. Grande parte das tensões teológicas dos últimos séculos, principalmente, dizem respeito ao fato de que cristãos têm enfatizado uma coisa em detrimento da outra. Grande parte das tensões que nós enfrentamos hoje na igreja diz respeito ao fato de que um desses aspectos é negligenciado e o outro é enfatizado demasiadamente. Nós temos que manter ambos diante de nós. E isso me leva ao texto que eu li, isso me leva à cruz. É impressionante pensarmos que Deus usaria ou permitiria que fosse usado como símbolo da nossa fé um elemento como a cruz. A cruz era um elemento de tortura, um dos mais cruéis, talvez, que a gente possa ter conhecimento. Os romanos se tornaram especialistas na demonstração da força, e eles usavam a cruz não somente para punir aqueles que se voltavam contra Roma, mas a característica justamente da crueldade que era morrer na cruz, para assustar, para deixar um sinal visível de que ninguém ousasse se levantar contra a força do império. Por isso a cruz era algo que não era feito, não era uma execução oculta, somente visível para um grupo de pessoas. A cruz, quando alguém era crucificado, era colocada à beira da estrada, em pontos de alta visibilidade, por onde estavam passando as pessoas. O crucificado era deixado lá, muitas vezes, por dias, para que as pessoas pudessem ver aquilo e simbolizasse justamente a punição de Roma a todos aqueles que tentassem se insurgir ou se levantar contra o império. Morte terrível. As Escrituras, ela aponta para a maldição. Para os judeus e na tradição judaica, esse tipo de morte era algo relacionado à maldição, ao ser elevado como um maldito, a partir do texto de Números, quando Moisés, lá no deserto, tem a maldição e a serpente é elevada como esse símbolo. Portanto, Paulo vai fazer a leitura de Cristo morrendo na cruz como aquele que se tornou maldito por nós, porque essa era a referência que os judeus tinham acerca do madeiro e da cruz e de ser elevado. E Deus, no entanto, escolhe este símbolo. Ou, novamente, Deus, em sua soberania, permite com que este símbolo se torne o símbolo da fé cristã. Por quê? Paulo diz aqui que a sua mensagem é Cristo e Cristo crucificado. E que essa mensagem é uma mensagem escandalosa. Nós já olhamos aqui, eu já tive a oportunidade de compartilhar com vocês como que a cruz era escandalosa, de tal maneira que as primeiras referências a ela na arte cristã só ocorreram após esse tipo de execução ter sido anulado por Constantino. Então, é somente lá no século IV e V que nós vamos começar a ver a emergência de gravuras e pinturas e arte cristã, onde aparece o crucificado. Porque até então era algo
tremendamente ofensivo, e não só ofensivo, mas era algo presente entre eles. Mas a partir de Constantino, então, quando a cruz é abolida como meio de execução, os cristãos se sentem mais confortáveis. E uma geração depois, possivelmente, aqueles que não tinham visto o crucificado, podiam sentir mais a vontade de ter a imagem de um crucificado diante deles. Mas a mensagem que Paulo está pregando, séculos antes, no início do cristianismo, nas cidades gentílicas e aos judeus, e pregando Cristo crucificado, era uma mensagem escandalosa. Era uma mensagem que levava muitos a tropeçar sobre ela. Não era uma mensagem atrativa. Dizer que ele adorava o crucificado era, de fato, algo que causava, principalmente entre os gentílicos, zombaria. As poucas referências que encontramos sobre os cristãos naquele tempo são referências que falam daqueles que seguiam o crucificado de maneira a zombar deles. Porque era uma loucura alguém imaginar que pudesse adorar um Deus que tivesse sido crucificado, morrido na cruz. Isso era algo que não fazia sentido nenhum na mente humana. Portanto, nessa passagem que nós lemos aqui, Paulo está falando exatamente a uma igreja gentílica sobre o Cristo crucificado e sobre a sua mensagem, e ele vai usar aqui, na sua retórica, uma série de expressões para justamente qualificar o quanto a sua mensagem era ofensiva, o quanto a sua mensagem parecia loucura, o quanto a sua mensagem parecia distante de todo aquele saber humano e de como os homens pudessem imaginar a atuação de Deus, a salvação de Deus e os caminhos de Deus. Por que a cruz é importante para nós? E o que a cruz tem a ver com o leão e o cordeiro? Bom, o próprio símbolo nos indica duas direções. A cruz tem o seu aspecto vertical e o horizontal. Ela nos aponta para cima e para baixo, no seu aspecto vertical, mas ela nos aponta para os lados, no seu aspecto horizontal. E é justamente essa verticalidade e horizontalidade que eu gostaria que nós pensássemos. E é onde nós falhamos, como eu disse, quando nós negligenciamos um dos aspectos de Jesus, a sua divindade ou a sua humanidade. Por que Deus viria nos salvar se tornando homem? Por que Ele não fez isso apenas como Deus? Por que Ele não usou do seu poder, de toda a sua capacidade divina para nos salvar? Por que Ele torna-se homem? Isso é importante para nós pensarmos, porque a cruz ela nos aponta nessa direção. Então, em primeiro aspecto, na verticalidade da cruz, como eu disse, ela nos aponta para Deus e ela nos aponta para baixo. Na verticalidade da cruz, nós encontramos esse aspecto de um Deus santo, de um Deus que, quando se fala dele no Velho Testamento, ele é chamado de o Altíssimo. E para nós, quando nós pensamos nesse aspecto espacial, né, os céus lá em cima, o Altíssimo, alguma coisa assim, nós podemos então imaginar então, que o Altíssimo ou o céu, alguma coisa está lá em cima. Nós olhamos para cima, é sempre apontado para cima, mas na verdade não é necessariamente que está lá em cima, porque nós estamos no universo, nós estamos em uma minúscula bola ou esfera nesse universo, então não tem esse para cima ou para baixo ou qualquer coisa assim, quando nós falamos de onde Deus está, onde o céu está. A melhor maneira de nós imaginarmos isso seria falando de dimensões diferentes da nossa. Mas, evidentemente, na mentalidade humana, e na própria Escritura nós vamos encontrar essa referência a Deus como Altíssimo. E aí a cruz aponta, então, para cima, para Deus. E esse Deus Altíssimo é diferente de nós. Ele e foi citado aqui, o Caetano mesmo, quando estava pregando algumas semanas, Rudolf Otto, falando sobre Deus como esse totalmente outro.
que Bart salientou. Essa diferença que há de Deus, entre Deus e nós, suas criaturas. Esse Deus que é totalmente exaltado, acima de todas as suas criaturas e completamente diferente de todos nós. Esse é o Deus Altíssimo. Então a cruz, ela nos aponta para Deus nesse aspecto de um Deus acima de tudo e todos, exaltado acima de tudo e todos, mas que vem a nós. Porque ela aponta para cima, mas ela aponta para baixo. E há uma distância entre esses dois lados. E essa distância é percorrida por aquele que é crucificado na cruz. É Ele que une os céus à terra. É Ele que faz com que Deus venha a nós e que nós possamos ir a Deus. Por quê? Ele faz isso. Nós cantamos hoje à noite aqui, nós não podemos nos esquecer. Nós não podemos nos esquecer o fato de que esse Deus é santo e de que nós somos pecadores. Nós não podemos nos esquecer de que todos nós somos igualmente pecadores. E que todos nós, aos pés da cruz, somos iguais. Todos pecaram. Um dos grandes problemas quando nós lidamos com discussões, inclusive discussões políticas que fazem parte das nossas discussões nesse tempo no Brasil, é que muitas delas estão manchadas por ideologias que negam a realidade do pecado. Negam a realidade de Deus. E eu vou dizer para você que não existe esperança para o homem quando essas realidades são negadas. Muitas das ideologias que permeiam as discussões hoje em dia são ideologias que tiveram como base o materialismo. E nós pensamos então que elas são cristãs porque elas foram batizadas com alguns termos cristãos. Mas a base, o fundamento delas era a negação de Deus. Muitos de nós compramos isso, nós acreditamos nessas coisas. Essas coisas são sutis porque nós muitas vezes crescemos ouvindo essas histórias e tentamos conciliá-las com a nossa fé, mas algumas dessas coisas são irreconciliáveis com a nossa fé. Não há como a gente abraçar certas coisas de uma ideologia que são completamente opostas àquilo que nós acreditamos ou cremos. A cruz revela Deus e revela o homem, a santidade de Deus e o pecado do homem. Um Deus que se compadece com esse homem pecador, mas ela revela a profunda necessidade que todos nós temos deste Deus. A cruz nos revela os caminhos de Deus. A cruz nos revela a retidão de Deus. A santidade de Deus fala sobre aspectos da nossa vida e da nossa conduta. A santidade de Deus tem implicações em nossa vida, como esse ethos, pelo qual nós temos que viver, que se espera de nós e do qual nós não conseguimos viver por nós mesmos. Há aspectos morais, então, que são inerentes dessa mensagem cristã e que nós não podemos simplesmente jogar de lado como se eles não fossem importantes. Há uma moralidade cristã, se a gente pode dizer assim, que faz parte dessa mensagem cristã, e dessa mensagem de Deus, e dessa vontade de Deus, e do Deus que se revela nas Escrituras. E nós não podemos simplesmente jogar tudo isso debaixo do tapete, achar que isso não faz parte da mensagem. E é justamente nesse aspecto, meus queridos, que a nossa mensagem, que a mensagem cristã, se choca com as ideologias deste mundo. Nos dias de Paulo, era a sabedoria dos gregos, dos filósofos gregos, dos filósofos romanos, principalmente naquela época, os grandes eram os estoicos e os epicureus, que permeavam então a filosofia latina, a filosofia romana. Mas era
Isso que fazia parte, então, do pensamento dos inteligentes nos dias de Paulo, e a mensagem da cruz se chocava com isso. Nos nossos dias tem uma série de outros filósofos e filosofias, e ideologias, e pensamentos, e ideias que permeiam a vida das pessoas. Algumas delas são mais elaboradas do que outras, algumas são tão elaboradas que ninguém entende o que elas querem dizer, mas pretendem entender. De qualquer maneira, a mensagem cristã, novamente, vai se chocar com todas elas hoje, como se chocou com elas naqueles dias. Assim como ela se choca com o sistema religioso. Porque Paulo fala aqui da cruz como um escândalo para a religião, para os judeus. E a cruz vai se chocar com o sistema religioso, aquele sistema que se baseia na aceitação por parte de Deus em nossas obras. E a cruz, novamente, é o símbolo da graça de Deus. Diante da cruz, todos nós somos iguais. Diante da cruz, todos nós somos nivelados ali. Não existe ninguém que escape desse juízo de Deus. Não existe ninguém que esteja aquém da salvação de Deus. Todos caímos, todos pecamos. Deus estende a sua salvação para todos nós. Então esse é o aspecto da verticalidade da cruz e, evidentemente, eu creio que está claro aqui o que eu quero dizer. Nesse aspecto da verticalidade da cruz, nós vemos novamente o leão, a realeza, o Deus poderoso, mas que vem, que desce, que vem ao nosso nível, que se torna um como nós, que entrega a sua vida quando ninguém tinha o poder de tirá-la. Mas ele entrega o cordeiro, a ovelha muda, que é levada ao matadouro. Está lá, a verticalidade da cruz, na cruz. Agora existe outro aspecto. Se existe um ethos na cruz, um princípio que a cruz nos traz, de vida, de conduta, diante de Deus, que nós não temos como atingir, mas que Deus desce até nós, e nos salva por sua graça, e nos instrui como viver, e nos capacita a viver no poder do seu Espírito. Existe um aspecto, um patos, para usar esses dois termos. Um aspecto da horizontalidade da cruz. Um aspecto onde todos, igualmente todos, são abraçados pela mensagem da cruz. No aspecto da compaixão de Deus que deve ser estendida a nós como filhos de Deus. E novamente, aí é que nós entramos em choque com muitas das ideias que a gente vê hoje em dia. Pensa bem quantas das nossas discussões políticas, pensa bem quantas das suas ideias políticas não falham nesse aspecto. Porque nós elegemos quem são os mocinhos e quem são os bandidos. Nós elegemos quem são aqueles que são acolhidos e merecem ser acolhidos e quem são aqueles que merecem ser deixados de fora. Nós escolhemos alguns quadros e algumas pessoas que se parecem com aquilo que nos parece ser correto, certo? E a estes, então, nós justificamos, nós exaltamos, nós protegemos. Mas há outros que nós deixamos de fora. Inclusive, nós falamos de lado. De que lado estamos? Qual lado da cruz estamos? Ora, que importa qual lado estamos? A cruz se estende para ambos os lados, para todos os lados. Na cruz, todos os lados são abraçados de maneira igual. Na cruz, não há lados. Então não temos que ficar discutindo nesse momento de que lado está. E novamente, às vezes nós somos levados a isso, porque até mesmo ideologicamente, alguém vai dizer assim, que nós temos que tomar um lado. Que se você não assumir o lado do oprimido,
Você está automaticamente do lado do opressor. Na cruz, oprimido e opressor vêm e sentam-se à mesa. E comem e bebem do mesmo pão. Porque oprimido e opressor são pecadores. E carecem da misericórdia de Deus igualmente. Porque oprimido e opressor não são justificados por suas ações e por suas obras, são justificados tão somente pela graça de Deus e expressam isso quando têm fé em Cristo Jesus. Então não há lados. Você percebe como muitas vezes o problema dessas ideologias que nós temos nos nossos dias é que ela cria um sistema de castas, de classes, uma palavra mais próxima de nós, um classismo. E aí nós olhamos tudo por essa ótica, então, das classes. Mas na cruz não existe isso. Na cruz existe Deus e o homem. Na cruz existe o santo e o pecador, e o santo que vem ao pecador para salvar o pecador. Na cruz, homem é reconciliado com Deus e homem é reconciliado com o seu próximo. Esteja ele à direita, esteja ele à esquerda. Todos pecadores, todos carentes dessa graça de Deus. Na cruz, vou dizer para você, não existe inimigo. Na cruz nós baixamos as nossas armas, porque nós não olhamos para ninguém, para nenhum outro ser humano que seja nosso inimigo. Eu sei que isso possivelmente vai levantar na mente de muitas pessoas questionamentos, mas é assim que Deus faz. Todos nós, inimigos de Deus, Deus se aproxima de nós, Deus se faz amigos nossos, e Ele rompe com a barreira da separação. Então, novamente, não há classes, não há classismo. Paulo vai falar aos Gálatas, inclusive, e ele vai usar justamente esse sistema, talvez de classe, de divisão baseada na etnia, ou baseada em gênero, e ele vai falar que tudo isso desaba em Cristo. Ele vai dizer que em Cristo não há mais homem ou mulher. Em Cristo não há mais judeu ou gentio. Em Cristo não há mais opressor ou oprimido, escravo ou livre. Em Cristo, todos são unidos em um corpo e todos se tornam um. Ou seja, essas diferenças que dividiam as pessoas naquela época e essas diferenças que continuam dividindo-nos hoje, elas desabam em Cristo. A cruz talvez seja a mensagem mais importante que nós temos que ser lembrados em nossos dias. É curioso que Paulo começa esse capítulo falando da cruz para lidar com o problema da divisão entre os coríntios, que estavam divididos entre eles. Qual é o problema da divisão? A divisão nos enfraquece. Qual é o problema do nosso mundo hoje? Qual é o problema do nosso país hoje? Qual é o problema que seja qualquer que for eleito nessas eleições vai enfrentar? Um país fragmentado, um país dividido, um país onde as pessoas estão assumindo lados opostos. E tudo isso, meus queridos, é extremamente perigoso. Tudo isso enfraquece-nos e não fortalece-nos, seja na sociedade, seja na nação, seja na igreja. Portanto, nós temos que ser trazidos novamente para a cruz, porque na cruz nós encontramos Deus, e na cruz nós encontramos aquele que nos une, que faz de todos um só. Na cruz nós encontramos a reconciliação com Deus, que nos torna em ministros da reconciliação com o próximo. Na cruz nós encontramos salvação, graça e esperança. Essa é a mensagem que Paulo prega. Ele diz assim: eu não quero pregar nenhuma outra mensagem para vocês, a não ser Cristo crucificado. E em Gálatas ele diz que na cruz o mundo foi crucificado para ele e ele para o mundo. Na cruz, o mundo com suas atrações, suas seduções,
suas narrativas, suas propostas, suas ideologias, seus caminhos, é crucificado para mim. Na cruz, eu enxergo que só existe um Deus, e só um Salvador, só um caminho para esse Deus, só uma maneira de viver como ser humano diante desse Deus e no mundo. Na cruz, o mundo é crucificado para mim, e eu para o mundo, eu morro para o mundo. Essa é a mensagem de Paulo. Eu já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Ele vive em mim. Não mais eu, Ele em mim. Não mais eu, Ele em mim. Se nós não entendermos isso e não vivermos assim, nós vamos permitir com que qualquer outra coisa na vida se torne o nosso guia, o nosso mestre, oriente as nossas vidas e, em algum momento, nós vamos estar nos devorando uns aos outros. Nós olhamos para o nosso irmão e nós enxergamos alguém que está do outro lado, não do nosso. Nós olhamos para o nosso irmão e nós enxergamos alguém que é o nosso inimigo, seja ele político, seja ele qualquer que for. Nós somos incapazes de olhar para o nosso próximo como Deus quer que nós olhemos, como alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como alguém que é pecador, como alguém que carece da graça de Deus. Durante o tempo em que eu estava frequentando o presídio com o irmão Frank, e nós não temos frequentado durante todo esse ano, eu acho que a maioria das pessoas sabem, aqui as portas foram fechadas lá por questões de segurança, mudança no sistema de segurança do presídio, da penitenciária e tudo isso, e isso impediu, então, com que continuássemos indo lá, com que ele continuasse indo e eu continuasse o acompanhando. Mas durante aquele tempo, muitas vezes eu me vi lá dentro daquele raio, sentado, conversando com vários daqueles homens. E algumas vezes conversando com pessoas que, com o passar das semanas e meses, se aproximando de nós, sentiam-se liberdade de falar a nós alguma coisa de suas vidas. Eu me lembro uma vez conversando com um desses homens, e ele falando da sua iniciação ao crime, de como ele começou, qual foi o seu primeiro homicídio, e dizendo que ele havia cometido tantos homicídios que ele não sabia, que ele havia se tornado uma pessoa tão cruel que ele era capaz de matar uma pessoa que estivesse na rua, que fosse um aleijado, ele dizia. Ele não tinha dó, ele não tinha pena, ele não tinha compaixão por ninguém. Ele me disse, o primeiro homicídio, 8 anos de idade, seu próprio pai. E você imagina que uma criança de 8 anos que mata o pai, ultrapassou talvez a barreira limite da capacidade de exercer compaixão por qualquer um. E eu me lembro, sentado, ouvindo, conversando com aquele homem. Na semana seguinte, nas outras semanas, eu ia lá. Eu fazia questão de abraçar todos aqueles homens, todos eles, abraçá-los. Eu sabia o seu nome, ele sabia o meu nome. Nós orávamos juntos. Alguém diria assim, alguém que cometa esse tipo de crime, alguém que se enverede por essa vida, alguém que não sabe mais contabilizar o número de homicídios, é um monstro. Não merece compaixão, não merece ser abraçado, não merece nada a não ser a morte. Não é assim que muitas vezes nós somos levados a pensar? Não é assim que nós pensamos ou expressamos muitas vezes lá de fora? Mas a cruz, e por causa da cruz, e por causa de Cristo, há esperança para o pecador que se afundou no mais profundo abismo. Paulo sabia disso.
Paulo era ele mesmo alguém que havia participado da morte de pessoas inocentes. Paulo era, de certa forma, um homicida pela participação dele nesses atos. Ele estava enganado. Ele foi salvo. Ele viu a luz, ele foi liberto. E ele se torna no apóstolo que nós conhecemos. Quando nós perdemos essa capacidade de ver as pessoas como pessoas que foram criadas à imagem de Deus e que pecaram, e que muitas delas se afundaram no pecado, mas que elas não estão além, não existe ninguém além. A cruz aponta para cima e para baixo, ela aponta para o mais profundo abismo, porque Deus é capaz de alcançar alguém no mais profundo abismo. Não há ninguém que esteja aquém do alcance de Deus. Todos podem ser salvos, todos podem ser alcançados. Não disse que todos serão salvos, mas que todos podem ser salvos. Não há ninguém a quem Deus não possa alcançar. Não há ninguém, em lugar algum, que não seja capaz de ser redimido pelo Evangelho. Isso significa, novamente, que nós não devemos olhar para ninguém como inimigos. Durante algum tempo, uma grande discussão que ocupou os cristãos era a questão do terrorismo e do grupo terrorista islâmico, que causou tanto sofrimento indescritível. Histórias que eu ouvi, que eu não tenho coragem de repeti-las. Não tenho coragem, porque só pensar nelas é algo doloroso demais, que foram causadas por esse exército, tentando impor o seu governo, o seu domínio, as suas regras, o seu ethos na terra. E aí, no meio das discussões sobre isso, muitas pessoas achavam, não, isso daqui, eles são os próprios demônios do inferno. São os demônios do inferno. Lança uma bomba, mata todo mundo. Porque essa é a solução que nós temos. Lança uma bomba, mata todo mundo. Os discípulos de Jesus também pensaram assim, Senhor, o Senhor quer que a gente clame fogo do céu? Desça fogo, consuma esse pessoal todo aí. O que Jesus falou para eles? Jesus disse, esse não é o Espírito. Não é esse Espírito que vocês devem ter. Não é esse Espírito que deve ocupar o coração de vocês e a vida de vocês. O Espírito que a cruz nos aponta é um Espírito de Deus que podia de fato fazer tudo isso. Que podia ter mandado um fogo e consumido com toda a humanidade que Ele criou. E ter iniciado tudo de novo. Mas um Deus que não escolheu esse caminho. Um Deus que não escolheu o caminho da força. Um Deus que não escolheu o caminho do poder. Um Deus que escolheu o caminho da fraqueza. Um Deus que escolheu o caminho da cruz, do sacrifício, o rei que se faz servo, para que nós pudéssemos ser alcançados. Este é o caminho da cruz, este é o caminho do Cordeiro. E isso significa, meus queridos, que nós precisamos aprendê-lo da mesma maneira como Paulo. Quando Paulo conhece esse caminho, o que ele diz, eu estou crucificado. Porque foi isso que Jesus falou, se alguém quer me seguir, tome a cruz. E se você toma a cruz, significa que você vai morrer nela. A sua vontade, a sua vida, o seu ego. E se nós não estivermos dispostos a fazer isso, nós não entendemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. Isto significa, novamente, que nós não devemos olhar para ninguém como nossos inimigos, que nós não devemos nos render a nenhum tipo de ideologia ou sistema, filosofia, ideia que nos divida e que faça com que a gente possa assimilar esse contexto de classismo e que nos separem uns dos outros baseado nessas ideias e que transforme então certas pessoas em inocentes baseado em sua classe,
e outras pessoas automaticamente em culpados. Nós precisamos entender que o caminho de Cristo e o caminho da cruz não é esse. No caminho de Cristo, todos somos iguais diante de Deus. Todo ser humano. No caminho de Cristo, todos nós pecamos. No caminho de Cristo, todos nós precisamos da graça de Deus. No caminho de Cristo, a nossa salvação é baseada unicamente por aquilo que Deus fez por nós. E não por nossos méritos, nossas obras, nossa bondade humana, nossa autojustiça. Se nós entendermos isso, eu creio que nós temos mais facilidade para lidar com os grandes problemas do nosso tempo. E um dos grandes problemas do nosso tempo é exatamente essa inimizade crescente que tem sido fomentada. E que se nós não darmos um basta nisso, e se isso não começar com o povo de Deus, se nós não rejeitarmos isso, se nós não dissermos não para essas coisas, nós iremos colher frutos amargos disso no futuro. Eu disse aqui, eu escrevi para vocês no grupo, é importante a gente lembrar disso, porque é recente. 24 anos atrás, ou seja, não faz muito tempo assim, um país da África, chamado Ruanda, cristãos como nós aqui, frequentavam igrejas cristãs, evangélicas. O mundo olhava para aquele país, missiólogos, e falavam que havia um avivamento naquele país. Um avivamento, era assim que era descrito a condição da igreja em Ruanda. Um avivamento. O mais interessante é que aquelas pessoas, apesar de serem de etnias diferentes, não tinham entre elas, por causa da sua etnia, um problema. Mas durante muito tempo, foi semeado entre elas uma inimizade, que ficou lá, germinando no coração dessas pessoas, e que um dia, no momento, encontrou a oportunidade de explodir. E da noite para o dia, literalmente, pessoas que frequentavam a mesma igreja se tornaram os seus piores inimigos. E alguns pegaram, vocês sabem da história, pegaram em machado, em enxada, em foice, em facão, ou qualquer coisa que eles pudessem pôr as mãos, e saíram para exterminar o seu próximo, sem nenhum tipo de misericórdia. E você vai dizer assim, não, isso não pode acontecer entre nós. Elie Wiesel, um judeu morando na Polônia, nos anos 30, na sua adolescência, quando as coisas começaram a acontecer de maneira sombria, e muitos dos seus companheiros e conterrâneos judeus passavam por lá e contavam histórias de perseguição, ele dizia, não, isso não pode acontecer conosco. Isso não vai acontecer aqui. Essas histórias são longe, distante de nós, elas não acontecerão. Se você ler o livro dele, Noite, você vai ver isso. Ele achava que nunca iria acontecer, a próxima coisa que ele percebeu, ele estava num trem com toda a sua família, sendo levado para um campo de concentração nazista, onde toda a sua família pereceu. As coisas não podem acontecer conosco, elas não vão acontecer. Essa história e essa frase, essa colocação já foi feita antes, em alguns momentos. Meus queridos, não subestimemos a corrupção do coração humano. Não subestimemos o poder da maldade e do mal e do pecado quando os nossos corações e as nossas vidas não estão crucificadas por Cristo. Quando nós não morremos na cruz com Cristo, morremos para o nosso ego,
quando nós não vemos a luz de Cristo e somos batizados com o Espírito de amor de Cristo. O que resta de nós não é bom. Então, se nós quisermos pôr um basta nisso, nós temos que seguir o caminho do crucificado. Nós temos que seguir o caminho do Cordeiro. A nossa agenda política é a agenda do Cordeiro. É a agenda do crucificado. Isso não significa que se você não votou hoje, ou que se você tem isso e aquilo, você não deva fazê-lo. Eu não vou dizer a quem você deve votar. Uma pessoa me escreveu: pastor, eu preciso de ajuda. Por favor, você é um homem sábio. Me diga, em quem é que eu devo votar? Eu disse para essa pessoa: eu não posso dizer isso para você. Eu não posso te dizer em quem você deve votar. Esse voto é algo seu. Você deve pensar, você deve orar, você deve analisar as propostas, você deve votar por você mesmo, com a sua consciência e com a sua livre escolha. Não espere de mim que faça isso, porque eu não farei. No entanto, meus queridos, não coloque a sua esperança em ninguém a não ser em Deus. Não pense e não separe os homens nessas classes, né? Alguns são salvadores. Você tem Messias e você tem monstros. Para alguns, dependendo do ângulo que é olhado. Sem Deus, estamos todos no mesmo barco. Com Deus, estamos todos no mesmo barco, redimidos. Com a capacidade de olhar agora um para o outro, sem essa barreira da inimizade. E a capacidade de entender que não são essas coisas que devem nos separar, mas somos unidos pela cruz, cujos braços alcançam o mais distante em todas as direções. E cujo poste vai no mais profundo abismo e leva o mais perdido pecador à presença do Santo Deus. Essa é a mensagem de Paulo. Essa é a mensagem da cruz. Este é o poder de Deus que nós precisamos. E este é o caminho, o único caminho que nós devemos trilhar, se quisermos ver o céu que nós temos saudade. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, eu oro por meus irmãos e irmãs aqui. Nós vivemos em dias difíceis. E nós vivemos em dias difíceis em nosso país. Nós vivemos na era da pós-verdade, onde os fatos não mais importam. O que importa é o nosso sentimento. É aquilo que nós sentimos em relação a alguma coisa, ou pessoa, ou ideia. Não mais se é verdadeiro ou não. Nós vivemos numa era em que somos assaltados por um turbilhão de ideias e conceitos. Muitas vezes, pela sutileza do erro que é transmitido a nós, de maneira maquiada, polida. E essas coisas sutilmente vão nos enredando. E quando nos vemos, estamos esboçando a nossa fé no Senhor com as nossas palavras. Dizemos que cremos em Deus e Cristo e na igreja. Mas separamos tudo isso da nossa conduta, da vontade de Deus. Já não sabemos mais o que Deus quer, o que Ele espera. Já não sabemos mais discernir a mão direita da esquerda, a verdade do erro.
O fato é, Senhor, que muitas vezes nós estamos novamente como cegos, perdidos, sendo levados por ventos de doutrina ou de ideologia, da astúcia dos homens que induzem ao engano. Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos da Tua luz. Precisamos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo. Porque na cruz o mundo morre para nós. E nós morremos para o mundo. Porque na cruz nós encontramos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o leão, que tem toda a força, mas que vem a nós como cordeiro, que nos atrai, não por sua força e majestade, mas que nos atrai por sua compaixão, por seu amor, por sua bondade, que nos salva por meio de sua morte. Deus, eu oro para que a gente volte os nossos olhos para a cruz, para que a gente aprenda a seguir o caminho do crucificado, para que a nossa mensagem, não só aquela que define nossa vida, nossas atitudes, mas aquela que nos aponta para a esperança, seja a mensagem da cruz. A cruz nos diz quem Tu és. A cruz nos diz quem éramos. A cruz nos diz quem somos. A cruz nos diz quem seremos. Ajude-nos a voltar os nossos olhos para a cruz e a viver por meio dela. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém.